Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Estamos iniciando um novo programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o 10º livro, Evolução em Dois Mundos. Evoluir no mundo espiritual e no mundo material. Nós vimos na semana passada vários vídeos que ilustraram muito claramente aquilo que André Luiz estava dizendo. E eu digo a você, naturalmente não vai dar para a gente explicar todos os mínimos detalhes, mas nós estamos dando um apanhado para você entender de forma fácil, visual, essa estrutura. Nós fizemos a primeira parte e agora vamos fazer a segunda parte do capítulo 2. Nós vimos os centros vitais, vimos o coronário, o frontal, o laríngeo, o gástrico, o esplênico, cada um tem uma função. Mas nós vimos também que havia outros centros chamados mínimos, secundários, principais, primordiais. E vamos agora, no programa de hoje, estudar, como ele diz logo no subtítulo, a estrutura mental das células. Nossa, cada célula do nosso corpo tem uma estrutura mental. Para que a gente comece, a primeira coisa que eu quero é que você assista de novo lá do IBS, um vídeo muito inspirador sobre como as células fazem parte importante desse complexo. Vamos então ao vídeo. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Bem, você viu que também nas células existem esses centros vitais minúsculos, mínimos, que estão vinculados aos centros maiores, que recebem as energias e também transferem isto para o interior desses motorzinhos eletromagnéticos formados de átomos, de moléculas. Então agora vamos ver a estrutura mental das células, que é o que o slide do início do nosso programa de hoje nos apresenta. Veja aí. É importante considerar, porém, que nós, e André Luiz está falando deles, os desencarnados, no plano espiritual, estudamos presentemente, a estrutura mental das células. Eles estão estudando como é que as células também são estruturadas mentalmente, de modo a iniciarmos-nos em um aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima, que nos fazem manifestarmos-nos, todos eles de origem mental e todos produzidos, entretecidos na essência da matéria primária, aquela matéria que a gente viu, o plasma, lá no primeiro programa, o programa anterior, os dois programas atrás, depois da introdução, o primeiro programa, o primeiro capítulo, aquela matéria, aquele plasma, aquele gera tudo o que vem depois. Ou que ele seja a essência da matéria primária, essa origem mental das células está enraizada lá, que eles também chamaram de hausto corpuscular de Deus. Vejam só os nomes que os homens dão a essa estrutura, esse plasma, que compõe a base do universo infinito. A base do universo infinito é composta disso. E aí, você vai ver centros vitais e células, todos eles interligados.
André Luiz está falando que eles estão estudando no plano espiritual a composição das células, que elas têm uma composição mental que estão enraizadas lá no plasma divino, que é a matéria universal primitiva. E agora, veja aí, ó, os centros vitais e as células são os centros vitais fulcros, aqueles vórtices, aqueles rodamuinhos que nós vimos, energéticos, que debaixo da direção automática da alma, imprimem, ordenam as células a especialização extrema a que elas estão destinadas, pela qual o homem possui no corpo físico e nós possuímos no corpo espiritual, depois que eles desencarnam, as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos. As células que se distendem, que se esticam para a recobertura do intestino. As células que desempenham funções complexas na área química do fígado. As células que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins. E outras tantas que se ocupam da fabricação de substâncias indispensáveis na conservação, na defesa da vida das glândulas, nos tecidos e nos órgãos que formam o nosso organismo vivo, o nosso cosmo vivo de manifestação. Essas células que obedecem às ordens do Espírito, tornando-se diferentes em áreas específicas do corpo e se adaptando às condições por ele criadas, elas vêm do elemento primitivo comum de que todos nós provimos nessa laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio morno dos oceanos. Olha que interessante. Ele está dizendo que essas células recebem as ordens do Espírito e que todas procedem de onde? Daquele elemento primitivo comum, aquela sopa nutritiva, aquela sopa primordial. Tudo veio dali. Vamos chamar assim, veio do oceano. Oceano primitivo. Primeiro, nós fazemos parte de um organismo físico que tem entre 70% e 75% de água. Nós somos 70% ou 75% água, nosso corpo. Nós precisamos da água para tudo. Veja só, nós precisamos de água para comer. Nós produzimos saliva para molhar o alimento recebe então essa estrutura para ficar pastoso. Todos os nutrientes são dissolvidos em água, e a água vai levar o alimento até o intestino, e o intestino vai processar tudo aquilo, e no fim do intestino, para a gente não perder água, nós temos o intestino grosso, cuja função básica é secar a água daquilo que nós tínhamos comido, para a gente não perder água. Como é que se regula a limpeza do organismo? Através do filtro do sangue. O sangue tem 55% de plasma, já vimos isso? É água, é líquido. Passa pelo sistema de filtragem e produz a urina. Para manter a nossa temperatura corporal, nós suamos, nós expelimos água. A água vai evaporar, vai diminuir a temperatura da pele. Nós, para termos equilíbrio, precisamos da água, porque dentro do nosso ouvido, nos canais semicirculares, nós temos pequenos cristalzinhos que fazem com que você saiba se está em pé ou se está deitado. E quando a pessoa tem isso inflamado e o líquido que está ali fica meio denso demais e os cristais não conseguem se posicionar, a pessoa fica com labirintite, ela fica tonta, ela cai sozinha. Para o nosso equilíbrio, precisamos da água. Para enxergar, precisamos da água, porque nosso corpo produz um órgão que está repleto de líquido, chamado humor aquoso. Olha só, o olho. Para nos reproduzirmos,
Nós precisamos do meio líquido, através do sêmen, através do óvulo, no interior do útero, navegando até chegar na área uterina, desde as trompas, desde o ovário. Olha quanta coisa depende da água. E tudo, você vai ver que precisa do sal. O nosso corpo funciona na base elétrica. A água precisa ter os minerais dissolvidos, os sais. Como era o oceano primitivo, salgado. Nossa lágrima é salgada, nosso suor é salgado. Veja, na laboriosa marcha, no decurso dos milênios, as células foram se organizando. Desde o seio quente, morno do oceano. Quando, voltando ao texto, as formações protoplásmicas, as que deram origem a isso, a essa plasticidade toda, são as primitivas formações, serviram de base às manifestações primeiras da vida na Terra. Tanto quanto a célula individual, que se personaliza, por exemplo, na ameba, um ser de uma única célula, que pede um ambiente próprio e nutrição adequada para poder crescer e se reproduzir, garantindo a sua sobrevivência da sua espécie no oceano em que ela respira, os bilhões de outras células que nos servem ao corpo físico, já não mais é ameba, são todas essas células agora domesticadas, organizadas na sua totalidade, cada uma delas com funções exclusivas, diferenciadas de uma ameba simplinha lá do começo. Nós temos as células nervosas, temos as células olfativas, temos os sistemas que captam a química, temos os que transportam gases, os que transportam comida. São as células com funções exclusivas. Todas elas necessitam de substâncias especiais. Água, oxigênio e canais de limpeza. Exoneração excretória. Como ele fala bonito? Exoneração excretória. É a área de limpeza, é o banheiro, é a tubulação de esgoto. Então as células precisam disso, água, oxigênio e canais de limpeza, para que elas possam se multiplicar no trabalho específico que o nosso espírito lhes traça. Nossa mente, o corpo mental, o corpo astral, o corpo duplo etérico. Encontrando, porém, esse clima que é indispensável às células, na estrutura líquida, aquosa de nossa constituição orgânica, fisiopsicossomática. O nosso corpo físico, e o nosso corpo mental, e o nosso corpo orgânico formando um todo, que se expressa, que se apresenta para nós onde? Nesses líquidos extracelulares. A linfa. A linfa. Nós temos o sangue e temos a linfa. A linfa é a água, aquela água amarelinha, que quando você faz um machucadinho, que começa a criar uma casquinha, o sangue não sai mais, mas às vezes sai uma aguinha amarelinha. Lembra disso? Quando você era moleque? Cortava o braço, a perna, o pé, machucava. Aí fazia aquela casquinha, mas ainda brotava um líquido, aquela linfa. É a água onde, nesses líquidos que estão banhando as células, é o grande meio de transporte de comida, de oxigênio, e também é o meio que lava as células, chamado de líquido intersticial. Interstício, que fica entre as células, passa por elas, e pelo plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, que nós já mostramos lá no programa inicial, ele também é formado dessa linfa. Então você percebe que tudo isto é a origem da nossa estrutura. Dali, as células foram se organizando desde a ameba e depois ela foi se tornando cada vez mais específica, unindo-se a outros seres, outros grupos celulares foram sendo criados e até que chega na estrutura que oferece à mente do espírito a possibilidade de plasmar um corpo. E cada uma dessas células base, as chamadas células tronco, que a ciência chama de célula tronco, ela vai se estruturando em específicas áreas, em tecidos da pele,
o tecido intersticial das células, o músculo cardíaco, as células que formam as paredes das artérias, das válvulas, da circulação, as células que recamam o estômago, o intestino, as que produzem as nossas substâncias hormonais, tudo isso. E aí você vai novamente ver a imagem que a gente vai pôr para você destes núcleos. Lembra que o vídeo que nós mostramos, né, aquela filmagem, fala que estes microtúbulos penetram as células, eles também são constituídos de líquido, de água. E é a partir daí também que chegam as orientações vibratórias da mente, do indivíduo. Ali à direita, vocês estão vendo a aparência do chamado duplo etérico, que está envolvendo a carne, o corpo de carne. Mas você vê também que existem os centros de força principais, que estão ali, ó, passando pelo duplo etérico até chegar no íntimo do organismo físico. Olha que interessante. Quantas coisas que a gente não sabia e que André Luiz nos está contando. Agora, nós vamos para a exteriorização dos centros vitais. Esses centros estão organizados no nosso centro espiritual, no nosso corpo, mas eles se apresentam fora do nosso corpo. Eles estão ligados a órgãos, mas eles estão projetados para fora, a exteriorização desses centros vitais. Nós temos, para mostrar isso, nós temos um vídeo, também lá do IBS. Você vai ver agora, é um vídeo rápido, e que você vai ver como que essas coisas acontecem, como que eles se exteriorizam. Vamos lá. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Puxa, que bacana, não é? Então percebe que lá, pertinho do nosso corpo, lá dentro do corpo tem o coração. O centro cardíaco está ligado ao coração, tem uma função específica. Mas ele também passa pelo duplo etérico. Ali também tem uma lunetinha ligada ao coração. Mas depois do duplo etérico, ele vem para o corpo seguinte, o chamado corpo astral, que eles chamam de corpo astral. Que também tem uma luneta um pouco maior, que envolve a luneta do duplo etérico. Depois tem o corpo mental, que é mais fora, mas também tem uma luneta que envolve os outros dois, como um centro de força. Por isso que essa exteriorização dos centros vitais, que o André Luiz vai explicar para a gente agora. Vamos lá. Observando o corpo espiritual, que ele também chama aqui de psicossoma, deste modo, em nossa rápida síntese, observando-o como um veículo eletromagnético, é energia produzindo magnetismo ao mesmo tempo. Como o próprio corpo físico acontece, não é? O nosso corpo físico também tem essa mesma estrutura. Reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados,
quando o encarnado sai do corpo, o que acontece quando os magnetizadores comuns produzem isto, quando o indivíduo deixa a matéria, os centros vitais a que nos referimos também são exteriorizáveis. Quando a criatura se encontre no campo da encarnação. Se ele sai do corpo, quando você deixa o corpo físico, durante o sono, por exemplo, o seu corpo físico fica na cama, mas o seu perispírito se desdobra, mas os centros de força vão com ele também, no corpo em que ele está desdobrado. Se ficou o corpo físico e o duplo etérico mantendo o calor do organismo, com os seus centros de força específicos ali na cama, o perispírito que se desdobrou, que saiu do corpo, também é composto de estruturas chamadas de centros vitais, que vão com eles. E é interessante isso, porque estes centros também são exteriorizáveis. Quando a criatura se encontre no campo da encarnação, fenômeno esse a que atendem habitualmente médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra. Para aí um pouquinho. O corpo está doente, precisa de uma modificação celular. Está preso ao duplo etérico que ali está mantendo a vida. Mas o espírito dormiu, o corpo dormiu, o espírito se deslocou. Então, quando ele está fora, com os centros de força correspondentes aos corpos que também foram exteriorizados, médicos e enfermeiros espirituais podem atuar durante o sono, auxiliando os doentes físicos de todos os lugares, através da energização, das renovações e transformações desses centros de energia que foram exteriorizados. E com isso, essas transformações serão revertidas ao comportamento das células. Mediante o quê? Através de quê? Através das intervenções no corpo espiritual. Os espíritos, então, utilizando-se do momento em que o indivíduo está dormindo, podem operar o corpo físico atuando na matéria do corpo espiritual, atuando nos centros vitais, energizando os centros cardíaco, esplênico, genésico, dependendo do lugar em que está o problema e também dependendo do quê? Do merecimento. Olha aí, ó, segundo a lei do merecimento. Mediante as intervenções no campo, no corpo espiritual, esses médicos e enfermeiros, eles podem plasmar renovações e transformações nas células físicas, obedecendo, obviamente, àquilo que o indivíduo mereça. Recursos estes que se popularizarão na medicina terrestre no futuro. No futuro, as pessoas entenderão que também é possível, vibratoriamente, interferir no corpo físico através dessas ações vibratórias. Aliás, isso já está acontecendo. Vamos pensar aqui. Você já ouviu falar de cirurgia espiritual? O que acontece na cirurgia espiritual? Algumas vezes, os espíritos atuam no indivíduo que está sentado na cadeira, está desperto, não está dormindo. Mas ele tem os centros de força. Então o mundo espiritual atua, às vezes, nos centros de força. Em algumas situações, eles precisam atuar mais diretamente no duplo etérico, para que o duplo etérico transfira a energia para o órgão responsável que ele está organizando naquele momento. O indivíduo está sentado, está orando, esperando o tratamento espiritual. Então, o que fazem? Se o estômago precisa de ajuda, eles vão ao plano vibratório do duplo etérico, onde existem aqueles centros, aqueles fulcros na área do estômago, e eles atuam com energia sobre ali, dando mais força, melhorando o estado geral da atmosfera do duplo etérico. Por quê? Porque o duplo etérico vai modelar as células do estômago fisicamente falando, e pode transmitir imediatamente essa mudança, essa melhora. Em alguns casos,
Quando há energia suficiente, a energia chamada ectoplasma, o mundo espiritual pode atuar diretamente no órgão físico, sem precisar do perispírito. Atua com a manipulação da matéria, atuando para cauterizar, para produzir fenômenos que os homens não conhecem ainda na estrutura física. Porém, sempre que possível, porque exige menos energia, eles podem atuar nos campos destes corpos, no caso o duplo etérico, ou mesmo no campo emocional. Vamos supor que o espírito esteja com um problema grave na sua emoção, esteja abatido, esteja triste. Então os espíritos, durante a sua cirurgia, muitas vezes eles afastam o perispírito da pessoa, pouquinho do corpo. A pessoa nem nota. Ela sente às vezes um leve torpor, uma tonteirinha, ela está sentada, é uma coisa boa. Isso é o quê? É o deslocamento do perispírito, para que os espíritos possam atuar nas áreas específicas, nos centros de força dos corpos. O corpo emocional, o corpo mental, que depois vão transmitir essas mudanças, esses estímulos, para o corpo geral, o corpo de carne. Olha que interessante. Agora André Luiz vai então explicar nesse texto o que acontece com o corpo espiritual depois da morte. Ele diz o seguinte: em resumo, o corpo espiritual, o perispírito ou psicossoma, é ainda um corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, do próprio espírito. Que além do corpo físico, do corpo de carne, existe também esse perispírito como um corpo, apresentando, do outro lado, como nós já explicamos antes, algumas transformações fundamentais, depois do corpo morrer, do corpo de carne morrer. Principalmente onde? No centro gástrico, pela diferenciação de alimentos, ele não vai mais comer aquilo que ele comia na terra. E no centro genésico, quando o espírito, vejam só, hein? Quando o espírito sublime o amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. Então vejam só, depois que o espírito morre, ele não vai precisar comer carne, bife, batatinha. Ele já não tem mais essas necessidades. Então, naturalmente, a estrutura do perispírito, no plano espiritual, modifica-se. Agora, modifica-se também a parte genésica. Você não precisa mais esperar que através dos veículos de multiplicação da carne, como os órgãos genésicos que cada um, homem e mulher, possuem, precisem estar representados no plano espiritual. Porém, isso também dependerá da mente do espírito. Depende da mente, porque ele poderá melhorar a sua capacidade de amar sem precisar do sexo. Quando há, como diz o texto, sublimação do amor. Quando a pessoa está com outras almas e se reúnem nesse matrimônio divino das próprias forças. Não é necessário para o espírito possuir os órgãos da manifestação genésica para o intercâmbio de material genético na formação de novos corpos, mas eles podem se unir nesse casamento das próprias forças, gerando, então, entre eles, novas fórmulas de aperfeiçoamento e de progresso para o reino do espírito. No plano espiritual, continua André Luiz dizendo, o perispírito que evolui e se aprimora nas experiências de ação e reação, nos planos terrestres e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças. Este corpo é suscetível de sofrer alterações múltiplas. Lembram que ele é poroso, ele é muito plástico. Baseadas no quê? Baseadas na chamada adinamia, ou uma anemia, uma fraqueza, que surge quando? Quando a nossa mente cai no remorso, no abatimento. Então, o pensamento negativo, o pensamento abatido, o pensamento de culpa, produz uma falta de força
para o perispírito, para a manifestação da alma através desse corpo. Ou então, quando ele cai na hiperdinamia, uma excitação, uma agitação, que costuma acontecer pelos delírios da imaginação, quando o indivíduo está delirando. E isto é responsável por disfunções inúmeras da alma, que nascem desse estado de pouca ou de muita tensão no movimento circulatório das forças que estão mantendo o perispírito. Vimos que é um organismo elétrico, eletromagnético. E a mente, se ela está deprimida ou se ela está superexcitada do espírito, falando aqui do corpo espiritual, ela produz um movimento circulatório anormal para menos ou para mais. E isso altera o organismo vibratório, o perispírito. E ele também pode se desgastar na esfera logo a seguir ao corpo físico, a esfera do mundo espiritual, muito próxima da Terra, ele pode se desgastar e para que ele venha se refazer depois através do renascimento, segundo o molde mental que pré-existe, ou ainda ele pode se restringir a fim de constituir de novo no corpo da mãe, no corpo do vaso uterino, para que ele tenha um novo corpo físico e recapitule os ensinamentos e experiências que se mostre necessário, de acordo com suas falhas da consciência perante a lei. Aí a gente vai entender uma coisa. Por que certas crianças nascem com problemas genéticos? Por que certas crianças nascem com formações inadequadas, faltando braço, faltando perna, com alguma alteração de funcionamento de órgãos, com defeitos internos? Por quê? Porque o molde, que foi a expansão do perispírito, em decorrência dos erros da alma, que fizeram com que este molde se degenerasse, quando ele vai ser usado para plasmar de novo um novo corpo, as células do novo corpo, copiando o mapa danificado, produzem um corpo danificado. É o que ele está explicando. De acordo com as falhas da consciência do espírito reencarnante, isto pode refletir-se no desequilíbrio de determinadas áreas do perispírito, produzindo então repercussões no corpo de carne que são necessárias para ele aprender. Os espíritos nos explicam em muitas obras que pessoas que se desgastaram em excessos renascem com aqueles órgãos específicos comprometidos no futuro corpo, para que eles aprendam a valorizar esta situação. Pessoas que têm problemas respiratórios e que foram nas vidas passadas fumantes inveterados, que estragaram o pulmão. Depois, quando precisam de um novo corpo, o perispírito defeituoso na área do pulmão, onde ele injetou uma quantidade muito grande de químicos corrosivos, vai ser depois modelado com base nestes defeitos. E o futuro corpo vai ter deficiências respiratórias, problemas de bronquites crônicas, problemas de falta de ar, asmas, por efeitos. Vejam só, Jesus fala disso no Evangelho. A cada um segundo as suas obras, você vai receber o que você fez. Outros aspectos que André Luiz coloca aí, outros aspectos do corpo espiritual, nós vamos examinar quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais próximas da Terra, dentro das sociedades que ali existem, sociedades afins, em que as almas se reúnem de acordo com os ideais e as tarefas nobres que abraçam lá, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos referentes às necessidades e problemas que eles são próprios, que eles são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. E aí vemos a data, Pedro Leopoldo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, 19 de janeiro de 1958. Este foi o capítulo 2. Você vê então que nós vimos, por exemplo, o livro Libertação.
aqui no nosso próprio programa, já comentamos o livro todo, lemos e comentamos. Você vê que existe uma cidade na região umbralina, onde os espíritos vão se encontrar durante o sono com aqueles que estão do outro lado, seus obsessores. André Luiz relata isto. Você vai ver aqui no card a referência ao livro Libertação, que você pode entrar e assistir. E isso se dá por quê? Porque durante o sono físico, o encarnado tem uma sintonia com determinado padrão vibratório. E lá existem sociedades feitas de espíritos que se organizam também nisso. E ele descreve essa cidade, nessa região umbralina, como uma cidade parecida com aquelas cidades sujas da Idade Média, sem organização, bagunçadas, sem uma noção de ordem. Porque a noção de ordem é própria do espírito mais avançado, do espírito mais elevado. E também do encarnado que tenha um espírito mais avançado. Porque para ele é importante ter ordem. Para os espíritos mais primitivos, a ordem não serve para nada, só para encher a paciência. Então você vê que o que ele está dizendo no final é que eles vão estudar o perispírito mais para frente neste livro, quando surgir a necessidade de abordar certas atitudes do espírito nessas sociedades, nesses grupos que reúnem espíritos afinizados, seja no aspecto inferior, nas dimensões próximas da Terra, seja em ambientes mais elevados. A cidade Nosso Lar, por exemplo, está numa situação bem melhor do que as que estão mais próximas. Nós vimos no livro Ação e Reação, a Mansão Paz, ela está muito próxima do nível inferior da própria Terra física. Tem espíritos que desencarnam e já vão dali, da Mansão Paz, depois de recolhidos na região mais trevosa, e já são encaminhados para renascer na Terra. Sequer vão lá para cima, sequer melhoram para ir para uma cidade espiritual mais elevada. Agora, os que estão na cidade mais elevada, obviamente, precisam ter uma elevação maior, vibratoriamente. Não é que eles precisam ser santos, não é porque eles precisam ter purezas de perfeição divina. Não, eles precisam estar num padrão mental, vibrando positivamente, falando de coisas boas, gostando de coisas belas, para poderem estar em sintonia com ambientes onde eles sejam admitidos. Senão não entra, não consegue. A vibração de um espírito atrasado é mais densa. Ele não consegue resistir a uma vibração mais sutil, mais elevada, mais rápida. E isso você vê a diferença entre a cidade Nosso Lar e os diversos postos de socorro que existem nas regiões intermediárias até a superfície da Terra. André Luiz está explicando que vão tratar deste tema mais adiante em outras situações. Mas você viu aqui que interessante? Você viu que as células também possuem um campo mental. Se você pensa coisas boas, você repercutirá boas coisas para todo o seu organismo. As pessoas costumam dizer, né? Ficou verde, verde de inveja. Está vermelho de raiva. O que acontece? A pessoa subiu a pressão porque ficou nervosa. Ela ficou com gastrite de nervoso também. Ela ficou ansiosa. A pressão altera, a pulsação muda. E não tem nenhuma causa exterior. É tudo emocional, chamado emocional. É tudo vibratório, é tudo mental. Você ficou com raiva. Aí você desfere um choque vibratório de raiva, de energia eletromagnética negativa. O que faz o seu organismo? Ele recebe esse impacto e ele tenta canalizar esse impacto para os centros de força menos vitais. Porém, quando está muito ligado ao sentimento, isso vai direto no coração. Você já ouviu falar de gente que morreu assistindo o jogo de futebol do time dele? Ou porque o time perdeu, ou porque o time ganhou e ficou tão eufórico que teve uma síncope. O coração não aguentou. Mas não foi doença, não foi crime, não foi tiro, não foi facada. Foi uma emoção que gerou uma descarga eletromagnética que as células cardíacas não conseguiram interpretar e ele acabou morrendo.
Eu fiquei sabendo recentemente que um indivíduo ficou chocado com a notícia da morte do seu neto e ele também morreu no mesmo dia. Enterraram o neto e enterraram o avô no mesmo dia. Pelo impacto do que ele ficou sabendo, a choque. Você já passou nervoso? E aí você começou a suar na mão, suar nas axilas, pingar do seu cabelo. Você vê o simples fato de achar que o seu chefe queria falar com você para te mandar embora. Você achou isso, mas não era verdade. Ele não ia te mandar embora, nem ia te repreender. Mas você já sofreu por antecipação. Porque o seu mental desajustado, imaginando uma situação, produziu uma carga eletromagnética que atuou sobre as suas células. E aí o que as células falam? Ai, nós não podemos deixar isso chegar no cérebro, porque se não chegar no cérebro é capaz de ela ter um derrame e ela morrer sem precisar, não chegou a hora. Vamos então drenar isso para os microcampos, os microtúbulos das nossas células. E então a célula recebe o impacto, ela produz suor e a pessoa sua para eliminar aquela tensão. Pelo menos preserva o cérebro, o coração, que são muito mais preciosos. Ou então a pessoa fica com problema de intestino, solta o intestino, solta a urina, porque drenaram a carga para essa região inferior do corpo, para poder liberar a toxina mental que foi produzida. Tudo isto fruto disso que André Luiz está explicando para a gente. Bem, na semana que vem nós vamos para o capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual. É o título do capítulo 3. Vamos aprender como tudo foi evoluindo. E o capítulo 3 vai dar uma visão bastante ampla de todo esse processo. Mas a gente vai falar dele na semana que vem. Obrigado pela sua participação, pelo seu empenho em também aprender com André Luiz, Espírito e Chico Xavier, para que seus amigos, você possa contar para eles. Eu estou aprendendo umas coisas muito legais, vou ensinar para vocês, mas se vocês quiserem, vão lá no Espírito da Letra. Nós temos um programa por semana falando dessa maravilhosa obra, Evolução em 2 Mundos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos e-mails, obrigado pelos comentários nos nossos programas e a gente espera você para o próximo, o capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual. Um grande abraço, até lá e muita paz.